Vamos falar agora de um assunto chatinho, o medo. O medo é um instinto natural. Nos protege de muitas situações que podem pôr em risco a nossa vida, né? Aquela coisa que a gente tem medo, não vai, porque, né, melhor não ir. Mas existem situações em que ele se excede. E isso também é um problema. Muitas pessoas se sentem dessa forma devido a algum trauma. E é disso que a gente fala hoje no quadro Comportamento. E o Dr. Ricardo já está aqui comigo para responder todas as nossas perguntas. Aliás, se você tem dúvida, manda pra gente. 988719831, nosso WhatsApp, para você participar aqui ao vivo. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Maravilha. Hoje a gente vai falar de trauma, doutor. O trauma, ele é só depois de uma questão assim violenta, algo que acontece na vida da pessoa, ou pode ser baseado apenas em um medo e uma reação do corpo? É legal, Gisele, isso. Inicialmente a gente considerava que a pessoa tinha que ter passado, vivenciado uma situação em que a vida dela ficou ameaçada. Hoje a gente já entende que isso pode acontecer se alguém que eu conheço ou se eu vivencio mesmo que de uma forma virtual, né? Um evento desses catastróficos. O exemplo é o 11 de setembro, que aumentou estratosfericamente naquela população norte-americana os eventos de estresse pós-traumático, tá? Então, assim, eu posso ser sequestrado, eu posso ser ameaçado, passar por um tsunami, um terremoto, e fica uma marca na minha cabeça. E aí o meu corpo vai começar a confundir a realidade, tentando me proteger, né, para evitar que aquilo seja experienciado novamente. Então ele aumenta o meu nível de alerta e a pessoa começa a ter até às vezes flashbacks, ela vivencia aquilo. O pessoal, a gente não tem no Brasil histórias de guerra recentemente, então não existe esse pós-trauma da guerra, mas nos Estados Unidos é muito estudado nessa população de veteranos. Eles revivem a experiência do campo de batalha, às vezes quando estão deitados à noite em casa, no meio de um sonho, né? E é muito perturbador, é muito sofrido isso. E a pessoa fica entorpecida, ela fica meio que anestesiada. A gente no Brasil, por ter taxas de homicídio muito altas, assim, é um dos países onde mais as pessoas são mortas, a gente tem muito disso também. Basicamente aqui as pessoas mais morrem de arma de fogo do que uma zona de guerra mesmo. Então existe também isso, né? E o medo, por exemplo, da gente ser assaltado e tudo mais. Recentemente eu atendi uma senhora que ela estava com esse entorpecimento, ela estava parecendo com um quadro de depressão, muito triste, chorava, tinha muita reação física da ansiedade, porque ela passou por um assalto, né, e violência física nessa situação. Então existem formas da gente atuar nisso para minimizar, para meio que apagar essa memória, porque o cérebro, Gisele, ele é um órgão que ele é meio burrinho às vezes. Ele toca o programa que ele sabe que é para nos proteger. Só que isso fica disfuncional. Eu brinco que ele confunde Jesus com Genésio, urubu com meu louro. Então uma coisa que parece ser, ele acaba tornando aquilo como sendo, e aí o corpo responde. Como a pessoa não tem conhecimento, ela acaba acreditando naquela emoção e isso só faz piorar a ansiedade que ela tem. Porque ele dá uma falsa impressão de que aquele sentimento volta e ela fica com aquela mesma aflição? Isso. A pessoa, então, de onde é que vem a aflição? Vem por conta de uma memória, de uma lembrança, de um pensamento, tá? Nenhuma emoção vem do nada. Tudo vem por conta de algo que passa na nossa cabeça. Então, só que a gente não tem consciência às vezes. Então pode ser às vezes um cheiro, um barulho, uma incidência de luz, uma coisa que eu não identifico, toca em mim aquela representação daquela experiência desconfortável, de abuso sexual, físico, ou enfim, qualquer coisa que ameaçou a minha integridade ou que eu experienciei mesmo que de uma forma virtual, pode ser pela própria televisão, a gente vê desgraças, isso também aumenta em quem tem predisposição, em quem tem sensibilidade. Então, quer dizer, não precisa necessariamente viver aquela situação, apenas saber que ela existiu em algum lugar pode gerar isso. Tem sintomas, doutor,
De repente, esse sono que você falou, pesadelo, né? A pessoa revive aquela situação. Outros sintomas que a gente identifique que não é apenas uma lembrança ruim, mas sim um trauma, algo mais sério? Uma apatia. A pessoa fica meio anestesiada, ela não sente mais. O tempo todo ou só quando tem essa lembrança? Geralmente isso oscila no decorrer do dia, entende? 80% dos traumas vão passar em 6 meses, se a pessoa sofreu alguma situação que realmente ameace a vida dela, tá? E então passa em 6 meses. Depois é que a gente vai fazer diagnóstico de estresse pós-traumático. Aí isso sim é mais, um tanto inespecífico quando que a pessoa sente ou não. Parece depressão, olhando de fora, assim, se a gente não pergunta de onde que isso vem, né? Então é tristeza, desânimo, essa apatia e também muito frequentemente irritabilidade. A gente fala de situações mais violentas, mas acredito que existem outros fatores de risco, como por exemplo, as pessoas que sofrem bullying, seja na infância ou até depois na vida adulta, isso também pode gerar algum tipo de trauma? Então, esse trauma é um pouquinho diferente. Esse trauma, na verdade, a gente pode falar como se construísse uma ideia de que eu sou inadequado, o bullying, né? Isso leva essa marca de desvalia, de desamor, de não ser reconhecido, de não ser valorizado. Como é sofrido em uma época que a criança tem pouca condição de lidar, ele fica meio que no inconsciente. Muitas vezes, na maior parte das vezes, se você não nutrir isso vai passar e você desenvolve outras habilidades e toca a vida. Para quem tem mais sensibilidade, para quem valorizou mais aquilo, para quem tem uma predisposição genética para sentir mais essa preocupação com os outros, o que os outros falam, dizem, essa pessoa pode levar essa crença de ser inadequado, de ser desvalorizado, entende? E isso depois ajudar na tomada das decisões, e aí tendendo sempre a analisar as coisas como incapaz e com desvalia. Doutor, temos uma pergunta do nosso auditório virtual aqui na nossa tela. A Ivete: passei por um câncer de mama recentemente e agora, qualquer dor já tenho medo e penso nisso. O que poderia fazer para esquecer isso? Obrigada, Ivete. Para esquecer, a gente não consegue esquecer, você tem que trocar. Se você tem medo, o ideal seria você fazer terapia cognitivo-comportamental. A grosso modo, eu posso pensar que a Ivete está com um quadro de ansiedade generalizada, ela está preocupada e essa preocupação está gerando essas ansiedades. Então é a ideia, né? O que eu vou sugerir para ti, coloca num papel e se pergunte repetitivamente o que de pior pode acontecer. Tá? E aí ela vai perdendo esse medo da ideia do câncer de novo, né? Morrer a gente tem certeza que vai. O que geralmente a gente teme é o sofrimento até a morte. E de repente também exercitar o não focar nisso, né, doutor? Porque a gente sofre porque a gente fica focando numa coisa que a gente não tem como resolver e nem saber. Isso também pode ser bem interessante, mas geralmente o medo de uma questão virtual, de algo que não resolve, não passa com a troca por outro pensamento. Eu preciso perder o medo daquela ideia. Veja, de ter câncer novamente é uma hipótese, não é certo. Então eu tenho que enfrentar essa hipótese. Como é que eu faço isso? Da forma virtual. Eu vou pensar no que de pior pode acontecer caso eu tenha câncer, né? E vai pondo no papel e tira um tempo de uns 20 a 40 minutos para se preocupar diariamente até você não sentir nada mais em relação àquilo. É desagradável no início, mas depois tende a passar e a pessoa fica bem. Perfeito. Doutor, a gente tem pouquinho tempo. Buscar uma ajuda médica para sair disso é o melhor caminho? Geralmente é, Gisele. A melhor questão é você buscar tratamento e não deixar isso cronificar, porque quanto mais a gente treina uma coisa, por pior que ela seja, melhor a gente faz aquilo. Para o estresse pós-traumático, para os medos, para a ansiedade, para a depressão, quase tudo é assim. Tudo é assim. Então temos que treinar para o melhor. Exatamente. Doutor Ricardo, mais uma vez obrigada pela participação aqui. A gente volta a se ver. Com certeza. Até a próxima. Até. É isso aí. Vamos fazer um breve intervalo, é rapidinho. Não sai daí que tem música no próximo bloco. Eu volto já.